Olá, você, telespectador da TV Viking, a TV do empreendedor inteligente. É um prazer tê-lo aqui e hoje falaremos com a Lia Santos. A Lia Santos, ela é empresária, empreendedora e ela trabalha com coaching também. Vocês saberão dessa história brilhante. Primeiro, ela hoje, óbvio, empresária, mas a história não começou assim. Foi bem diferente. Lia, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. Bom, linda, loira, magra, rica, empresária. É simples assim, nasceu assim e ficou tudo muito fácil, foi isso? Nossa. O pai ajudou, a mãe ajudou, todo mundo te ajudou e você ficou assim. Foi simples assim? Não. Como que começou? Me conta o começo da sua história, Lia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Na verdade, agradeço todos esses elogios, né? Não sei se eu sou digna deles, mas eu agradeço. É um fato. E realmente não começou assim. Foi o começo da trajetória. Acho que a maioria dos empreendedores é muito difícil, realmente. Você não é herança? Sua mãe e seu pai não deixaram para você herança? Não, eu costumo dizer que a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida até hoje foi aos 8 anos de idade com a perda do meu pai. Seu pai faleceu, você tinha 8 anos? 8 anos seu de pai idade. tinha quantos anos? 37 anos. E a sua mãe? 39. Então você tinha 8 anos, seu pai faleceu com 37 anos. Isso. E sua mãe, ela fazia o quê? Ela era dona de casa, ela cuidava da casa, tinha mais 2 irmãos, né? Então, com sua 13... Mãe era do lar? Do lar. E meu pai faleceu, ele era o provedor da casa, o provedor da família, Seu né? pai fazia o quê? Ele tinha uma oficina mecânica. Ele era empresário, já era empreendedor. Ele era empreendedor. Tá. Eu acho que eu puxei isso dele. Sim. E daí ele era muito bem sucedido, assim, né? A gente tinha uma vida muito boa. E com 8 anos de idade foi interrompido bruscamente e a gente do dia para a noite ficou sem nada, né? E daí minha mãe não trabalhava e daí demorou um pouco. A gente começou a depender de uma pensão do governo de um salário mínimo que não dava para o sustento. 3 filhos, né? 3 filhos. Graças a Deus a gente teve a minha avó, que foi um anjo na nossa vida. A sua avó, a Ana. É, Dona Ana. O apelido dela era Dona Nica. Dona Nica. É uma pessoa maravilhosa, um então a Dona anjo. Nica já é de idade e ainda cuidava Sim. de 3 netinhos e da sua mãe. Eu morei muitos anos com ela, que ela que cuidou assim de mim, porque minha escola ficava perto e eu ficava morando com ela, que era mais fácil. Não, infelizmente. Muito bem. Já falecida. Assistindo você. Mas ela, assim, ela que não nos deixou passar necessidade, que nos deixou passar realmente fome, né? De falar, olha, eu ia na casa da minha avó fazer feira. Eu ia lá, pegava umas frutinhas, uns legumes e levava para casa da minha mãe cozinhar. Então, ela realmente foi um anjo na nossa vida. Mas aí ela só cuidou para que vocês não passassem fome. Aí você Sim. teve que crescer, estudar. Sim. E aí, você era CDF, só tirava 10 e aí foi tudo mais fácil? Então, eu sempre adorei estudar. E eu ia muito bem realmente na escola, mas com 13 anos eu acabei tendo que começar a trabalhar, então eu já mudei para a escola à noite. Tá. Então os estudos acabaram ficando em segundo plano. Com 13 anos? 13 anos oficialmente, né? Tá. Com 9, 10 anos eu já me virava, trabalhava com meus tios, fazia alguma coisinha. Mas oficialmente com 13 anos de idade, carteira assinada. Tá. Né? E daí... Antes podia trabalhar assim, criança, hoje não pode mais, né? Na época, né? Podia. E daí eu comecei a trabalhar muito tímida, muito com autoestima muito baixa, né? E a gente... Eu não conseguia falar direito, minha voz não saía. Por que sua autoestima era baixa? O que acontecia? Porque quando você perde tudo, realmente, você fica muito à mercê das pessoas. Você fica... as pessoas querem controlar a sua vida, você fica sem ação, sem... Sabe, eu acho que eu já comecei a ser empreendedora desde essa época, porque meu sonho era crescer, era ser adulta para cuidar da minha vida. Gente, já aconteceu isso com você? Querer crescer para poder ser alguém, se sentir alguém? E aí você fez o quê? Você foi estudar depois? Você conseguiu? Então, daí eu não conseguia na época estudar, porque era muito difícil passar no vestibular, só tinha, no caso, a Unesp, que eu gostaria de fazer psicologia. E eu tentei 2 anos de cursinho, só consegui passar em pedagogia, que não era o que eu queria, então eu acabei optando... Seu sonho era psicologia? Meu sonho era psicologia. Tá, quando era criança. Acho que é por isso que eu sou coach hoje, porque eu estou realizando esse sonho, né, que é diferente, você acabou... mas acabou indo para a mesma finalidade. Tá.
E daí eu não conseguia, né, estudar, não tinha condições financeiras. Até que um dia eu resolvi, falei, não, eu vou encarar, vou fazer psicologia. Comecei a fazer, fiz 1 ano e meio de psicologia. Por que só 1 ano e meio? Porque foi o que eu consegui pagar, né? Porque na época eu ganhava muito pouco e eu não conseguia pagar a faculdade e me sustentar. Porque eu já me sustentava desde em torno de 3 anos de idade, eu já fazia... Você lembra mais ou menos quanto era que você ganhava, quanto pagava de faculdade na época? Então, na época, eu ganhava R$500 e pagava 360, acho, na faculdade. Sobrava 140 para fazer tudo. Sobrava nada. Mas era uma coisa que eu amava fazer. Infelizmente, eu tive que optar de parar por causa disso. Mas eu não desisti de tentar. Eu continuei tentando até que... depois de um tempo, eu consegui uma bolsa pelo ProUni para fazer administração. Não era a minha primeira opção, mas por causa do trabalho que eu estava fazendo na época, eu comecei a fazer administração. Mas você conseguiu formar em administração? Eu estou ainda no último semestre de administração, porque eu tranquei várias vezes e voltei. Por que você trancava? Porque eu comecei eu mudei para a cidade de Andradina para abrir a minha primeira empresa, né? Sim. E isso foi no segundo semestre, eu tinha ganhado a bolsa, que tinha começado o ano, e isso aconteceu no meio do segundo semestre. Então, no meio do segundo semestre, eu tive que optar ou ser empreendedora ou continuar a faculdade. E, graças a Deus, eu optei em ser empreendedora. Mas antes de ser empreendedora, você fazia o quê? Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava, depois eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing promocional. Eu era coordenadora dos promotores da Vivo, né? Então, eu trabalhei 2 anos e meio nessa empresa, aprendi muito, né? A proprietária de lá é minha amiga pessoal, minha mentora, minha mestra de vida, e eu aprendi muito com ela, né? Inclusive, ela que me deu o meu primeiro livro que mudou a minha vida, que eu li, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. É um livro excelente, vale a pena. Vale a pena mudar ler. Seu mindset do que é dinheiro, como tratar o dinheiro, é muito legal. E outra, viu a dica da Lia aqui? Você precisa de alguém para te orientar. Então, se você estiver perdido, vai buscar uma mentora, buscar alguém que tenha mais experiência de vida para encurtar essa curva de aprendizagem para você. Fica a dica. Com certeza. Isso ajuda demais. Eu acho que foram os pontos principais da minha vida. Os livros e a minha mentora. Tá. E... Qual é o nome dela? Margot. Margot, fica aí, ó. É uma homenagem. E o agradecimento, a gratidão a você, Margot. Com certeza. Beijão, Margot. Então, daí foi onde... Porque até então eu achava que dinheiro era uma coisa muito difícil, que era uma coisa inatingível. Porque para mim eu aprendi isso com 8 anos, que eu fiquei sem nada e não, era muito difícil a vida, né? E daí foi quando eu li o livro, eu falei, não, peraí, tem coisas que eu posso fazer para melhorar isso. Foi onde primeira vez que eu tive contato com ativo, passivo, que você pode mudar sua forma como trata o dinheiro. E foi muito bom para mim. E daí eu acabei colocando algumas metas na minha vida, né? Conta pra gente uma meta que você colocou. Eu coloquei uma meta na época, eu ganhava R$800. E eu fiz uns cálculos, eu queria ganhar R$2.000. Gente, olha que meta alta. Em tese, pra gente olhando hoje, modesta, mas na época era alta. Nossa, pra ela mim ganhava mais era... do que o dobro do que o salário que ela já ganhava. Era dobrar, era 100 e poucos % de crescimento. Isso é muito difícil. Não, pra mim era uma coisa assim... Inatingível, absurda. Mas por causa dos livros que eu estava lendo, os livros falavam que era possível. Gente, estudar é preciso. E eu falei, não, eu preciso acreditar nisso. Tem gente que consegue ganhar, por que eu não vou conseguir? E o que você fez? E eu peguei e falei assim, primeiro eu conversei com a minha ex-chefe e falei pra ela, olha, eu preciso ganhar R$2.000. Ela falou, legal, né? Beleza. Mas ela não tinha como pagar. Mas eu falei, pelo menos eu quero que você saiba que eu vou começar a procurar um trabalho que eu possa ganhar esse valor. Sim. E eu quero que você seja a primeira a saber, porque eu não quero que você fique sabendo que eu estou entregando currículo sem você estar sabendo. Tá. E ficou tranquilo, tudo. Daí, depois de uns 5 ou 8 meses, eu não me lembro, que eu comecei a buscar, comecei a avisar as pessoas que eu estava buscando. Porque você tem que comunicar isso para as pessoas, para o universo, legal, né? Ó, comunicar o mercado que você procura. Sim. Persistência, não foi um dia, foram meses de procura. Meta, obstinação, lealdade, ética, avisou a chefe. Bom, quanto exemplo pra gente aqui. Vamos lá. E aí? E eu fiquei distribuindo currículos, falando com as pessoas, até que apareceu uma oportunidade
de fazer uma entrevista. E eu fui fazer essa entrevista, que é da empresa que, na verdade, eu tenho em parceria até hoje, que é a Soncred, que é a financeira. Eu entrei na financeira. E tinha a possibilidade de ganhar mais com comissionamento. Por que possibilidade? Não chegou lá, o salário não era 2.000? Não, como era? Não era 2.000. O salário, na verdade, era até menos que eu ganhava no outro. Mas era possibilidade com comissões, de comissionamento, resultado. com vendas, com resultados. Sim. Como eu sempre fui uma pessoa determinada, eu falei, eu vou conseguir. Tá. E no começo foi muito difícil. Nossa, vários dias eu chegava em casa, chorava e falava, pelo amor de Deus, eu fiz errado, eu não devia ter saído da Margot, que eu amava aquela agência, né? Eu adorava trabalhar lá. Só que eu falei, não, agora eu fiz, agora eu vou até o fim, eu vou conseguir. Tá. E daí comecei a trabalhar, aprender, fazer sempre o meu melhor. Eu sempre digo que eu não trabalho para ninguém, eu sempre trabalhei para mim. Porque eu sempre trabalhei para os meus clientes, para o que eu acho que é certo. Então, eu dava o meu melhor. Então, eu peguei e comecei a trabalhar, até que eu comecei a vender mais que todo mundo dentro da empresa. Então, pessoas que estavam lá há mais tempo que eu acabei ultrapassando e ficando 6 meses consecutivos o primeiro lugar de vendas da empresa. Que legal. E consegui atingir aquela meta que eu tinha. Já ganhava 2.000. Já ganhava 2.000. Eu chegava na minha amiga, a Margot, falava, Margot, tô ganhando os 2.000 que eu falei. Eu não acreditava. Era uma coisa, assim, absurda, mas era uma alegria tão grande, né? E dava medo de perder. Você fica com aquele medo, porque você nunca tinha ganhado aquele valor. Dinheiro, né? Mas foi muito legal. E logo depois, como eu tive esse reconhecimento da empresa, eles me convidaram para ser coordenadora da empresa. Comecei a ganhar um pouquinho mais, tudo. E depois de alguns meses também, apareceu uma oportunidade de abrir uma loja, uma financeira na cidade de Andradina, que foi a minha primeira loja. Mas aí você já foi convidada como sócia? Como sócia, Poxa, isso. Porque eles enxergaram, né, a minha dedicação. Mas viram... aí você foi pra lá, tava tudo fácil. Já deram um flat pra você, apartamento duplex. Como que foi a sua mudança pra Andradina? Não, muito pelo contrário. Eu não conhecia uma pessoa em Andradina. Eu sabia que Andradina ficava a 300 quilômetros de Bauru e eu não sabia nem como que chegava lá. Tá, e aí como que foi essa mudança? Conta esse Então, dia, daí, o dia D. Um dia eu peguei, fui lá, a gente alugou um local, e esse local tinha um quarto e um banheiro no fundo. Tá. Então eu falei, não, eu vou morar aqui mesmo, não vou pagar aluguel, né? Vou economizar. E daí o que eu fiz? Peguei meu carrinho que eu tinha na época, um Fiestinha, coloquei minha mãe no carro, né? Minha mãe teve que ir para me ajudar, porque eu ia sozinha, não tinha um funcionário ainda, né? Tá. Coloquei minha mãe no carro, uma TV, um DVD, um micro-ondas e um colchão. E minhas roupas, né, minha mala, tudo que coube dentro do carro, eu levei. E daí eu fui para Andradina, sem conhecer uma pessoa, morar dentro da loja. Cheguei no primeiro dia, tive que instalar o chuveiro no fundo, que não tinha, para poder tomar banho naquele dia, colocar um colchão no chão e dormir na loja, né? Então, você, como empreendedora, você investiu tempo, conhecimento, persistência, vontade... E, de repente, hoje você não tem mais essa loja. Andradina tem ainda. Não é só Andradina. Não, eu tenho agora a loja em Jaú também. E já é uma cidade maior, bem maior, né? Bem maior. Então isso. hoje você trabalha, você tem uma loja sua, isso. que em breve terá o novo nome, será Sim. Lia Cred, isso. que é uma empresa de crédito, né? Exatamente. Então você terá a Lia Cred em Andradina, e a Lia Cred em Jaú. Isso. Já em 2016? Isso, para começo de 2016. E além disso, o seu projeto de coaching. Você foi estudar coaching. E hoje o processo de coaching, que usa a maiêutica da filosofia socrática, te ajudou como empresário, como pessoa física, a rever o seu negócio, a rever sua postura. E você abriu mais uma vertente, então. Então, além dessa carreira como empreendedor e como empresária na área de crédito, a Lia Cred, futura Lia Cred 2016, além dessas duas lojas, você ainda tem a sua carreira como coach, é isso? Coach. Como coach. Isso. Né? Coach você era coach, agora você é coach. Né? Coaching, para quem não sabe, coaching é o processo. Coach é o aluno, o paciente, quem recebe o processo. E coach é o profissional, no caso a Lia é uma profissional, a Lia Santos é uma profissional de coaching. Isso. Lia, quanta
coisa! Quanta coisa! Se você tivesse que deixar uma dica para o nosso empreendedor viking, qual seria a dica, ou quais seriam as 3 dicas que você deixaria, que você sentiu que fizeram a diferença na sua vida? Primeiro ponto, quem ainda não é empreendedor, faça o seu melhor aonde estiver, porque as oportunidades podem aparecer e você tem que estar preparado para elas. Dica 1, seja intraempreendedor, para quem não é empreendedor ainda, faça apenas o seu melhor. Segunda Exatamente. dica. Segunda dica, o empreendedor vai passar por muitas dificuldades, por muitas provas e ele precisa ser muito persistente, precisa ter muita inteligência emocional para lidar com os problemas, com as dificuldades, com as pessoas, porque ele vai precisar de muitas pessoas para ajudarem no crescimento da empresa. Gente, persistência. E era um exemplo de ser birrenta, né? Persistente, teimosa, vai até conseguir. E a última dica? A última dica é se profissionalizar, aprender, buscar informações, mentoria, coach, tudo que você precisa para se especializar. Cursos, treinamentos, tudo que você precisa, porque quanto mais você estuda, livros, eu falaria livros são assim, o que moldaram minha vida e depois o coach moldou minha vida. Então assim, eu tive várias fases que eu sei que eu me desenvolvi por causa disso. Então, sempre isso é excelente para um empreendedor. O sucesso está no conhecimento, não tenha dúvida quanto a isso. Ninguém tem sorte nessa vida. Ou, se quiser falar em sorte, sorte seria a junção de preparo, e muito preparo, mais oportunidade. Alguém depois vai falar que você teve sorte. Nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço demais, Lia, a sua vinda até aqui. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história. Obrigada. Uma jornada do herói, uma história que começou muito difícil, muito triste, e de repente uma mãe forte, uma avó generosa, e a coisa foi acontecendo e de repente se transformou nessa empresária, nessa pessoa que você é. Parabéns. Obrigada. E sucesso. Até o próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau, Lia. Um abraço para você, meu querido telespectador da Viking, TV Viking, a TV do empreendedor inteligente.